Olá, pessoal! Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num verdadeiro enigma que aconteceu lá no Supremo Tribunal Federal. Estamos falando do voto do ministro Luiz Fux no julgamento de um dos réus do 8 de janeiro. E olha, à primeira vista, não faz o menor sentido. É um quebra-cabeça daquele, sabe? Pois é, a grande questão é essa aqui. Como é que o mesmo ministro, no mesmíssimo julgamento, consegue ser duas coisas tão opostas? De um lado, um alívio para o bolsonarismo e do outro, um verdadeiro carrasco do golpismo. Parece que não bate, né? Mas é exatamente isso que a gente vai investigar agora. Ok, então vamos começar pelo lado que deu o que falar, o lado mais polêmico mesmo. A gente está falando da interpretação de que o voto do Fux, no fim das contas, acabou ajudando Jair Bolsonaro e todo o grupo dele. Vamos entender como é que isso aconteceu lá nos bastidores de Brasília. Então, a primeira consequência foi sentida dentro do próprio Supremo. Segundo análises da imprensa, os outros ministros sentiram que esse voto meio que esvaziou o Fux, sabe? Ele perdeu força de articulação, perdeu capital político para conseguir combinar as coisas lá dentro do tribunal. E quando você fica esvaziado, o que acontece? Você fica isolado. É um passo natural. A percepção geral é que o Fux vai ficar cada vez mais sozinho por lá. E o mais curioso é que ele ficou isolado até dos ministros que foram indicados pelo próprio Bolsonaro. Ou seja, foi aquela situação que não agradou ninguém, sabe? Nem um lado, nem o outro. E a coisa fica ainda mais estranha, gente, porque não fomos só nós que achamos confuso. Os próprios colegas de Supremo do Fux descreveram o voto como contraditório, cheio de idas e vindas. Imagina só, isso mostra o nível da confusão. Nem quem trabalha com ele todo dia conseguiu sacar qual era a lógica da decisão. Olha, e aqui a gente chega no ponto central dessa parte da análise. Porque, no fim do dia, não importa qual foi a intenção do Fux, o que importa foi o resultado prático. E ele foi bem claro. Ao defender que o processo tinha problemas, ele basicamente deu arma, deu munição para o discurso do bolsonarismo de que eles são vítimas de perseguição. A análise que a gente está se baseando chega a dizer que o voto foi um bálsamo, um alívio para o ex-presidente. Ok, mas agora segura aí porque a história dá uma virada de 180 graus. É sério. Enquanto o voto dele causava todo esse rebuliço nos bastidores, o que o Fux falava em público, no discurso dele, era o completo oposto. Ele foi duríssimo, usou palavras muito fortes contra a tentativa de golpe. Ele começou o discurso com uma defesa de princípio, sabe? Ele disse assim, com uma imagem bem forte, que a democracia é o único regime que garante que a gente não chegue ao inferno. Quer dizer, mesmo com todos os problemas, é a democracia que nos salva do pior cenário político possível. Foi o jeito dele de preparar o terreno porque ele ia dizer depois. E aí ele foi direto na jugular, atacando de frente o principal argumento dos golpistas. Ele desmontou completamente aquela ideia de que era um ato de patriotismo. Para ele, não teve meio termo. O que o réu cometeu foi um atentado de violação à democracia. A palavra atentado, né, gente? Não tem como ser mais claro que isso. E teve um momento que ele usou um tom até mais pessoal, sabe? Quase como um pai falando. Ele falou da loucura e da irresponsabilidade do jovem que estava sendo julgado. É um jeito curioso, né? De mostrar alguma compaixão pela pessoa, mas sem nunca, jamais, diminuir a gravidade do que ela fez. Para fechar o discurso, ele deu essa definição muito poderosa do que é a democracia. Para ele, é um discurso de um por todos e todos por um. É um pacto da civilização, sabe? Foi uma resposta direta à barbárie e à selvageria que a gente viu naquele 8 de janeiro. Pois é, e é exatamente aqui que a coisa toda explode, porque os dois lados que a gente analisou simplesmente não conversam. De um lado, a gente tem um voto que, na prática, a leitura é que beneficiou a extrema-direita, e do outro lado, um discurso que foi uma das defesas mais fortes, mais apaixonadas da democracia que a gente ouviu naquele julgamento. E aí, o que vale mais no final? Então vamos botar preto no branco, um do lado do outro para a gente ver. No voto, o que ele fez? Defendeu a nulidade do processo. Já no discurso que ele disse, chamou o 8 de janeiro de momento trágico. O voto reforçou o discurso de que o processo tem ilegalidades, enquanto o discurso defendeu a democracia como um discurso civilizatório. É isso, o voto se alinhou com os argumentos da defesa do réu, enquanto o discurso condenou os atos como um atentado. A pergunta que não quer calar é, como é que isso é possível, vindo da mesma pessoa no mesmo dia? A ação e a palavra parecem viver em planetas diferentes. E aí a gente volta para a pergunta do começo, mas agora a gente joga ela para você que está assistindo. O que explica essa atitude toda do Fux? Será que é uma estratégia de jurista super complexa para não deixar nenhuma brecha no processo? Ou será que é uma convicção pessoal dele, cheia de detalhes que a gente não está vendo? Ou, quem sabe, é só uma contradição e pronto, não tem explicação.
A verdade é que o que vai ficar para a história desse voto ainda está para ser decidido. E já que a gente está falando em legado, em construir história, o nosso legado aqui no canal é construído com a ajuda de vocês. A voz de cada um aqui é o que faz a nossa comunidade ser forte. E aí, essa análise te deixou com a pulga atrás da orelha? Então entra na conversa com a gente. Deixa aquele like para fortalecer, comenta aqui embaixo o que você achou desse voto do Fluxo e, claro, se inscreve no canal Lula Foco no Fato para não perder nenhuma das nossas próximas análises. E não esquecem, tem vídeo novo aqui no canal todos os dias. E a gente se encontra ao vivo nas nossas lives, sempre às terças, quintas e domingos, aqui no YouTube. E por último, se você curte o nosso trabalho e acredita na importância de um jornalismo independente, considere apoiar o canal. A nossa chave Pix é essa que está aí na tela, canalfoconofato@gmail.com. Qualquer ajuda é super bem-vinda. Muito obrigado pela companhia, pessoal, e até a próxima!